pessoal, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar nesse domingo a respeito do pedido de manifestação feito pelo ministro Alexandre de Moraes, presidente em exercício do Tribunal Superior Eleitoral, a respeito das denúncias de discurso de ódio. Em aparição surpresa para a conversa com a imprensa no Palácio da Alvorada, o chefe do executivo disse que não sabia se a ação havia sido respondida e questionou a postura do ministro. Abre aspas. O que está buscando, disse Bolsonaro, está com a AGU. O cara, na sexta-feira, dar 48 horas, quer provocar, não quer diálogo, não quer solução. Como tem um vídeo dele dizendo que existe gabinete do ódio. Queria que ele apontasse uma matéria que porventura saiu do tal gabinete do ódio. Se repetir, vamos caçar registro. Parece que o espírito de Fidel Castro encarnou em alguém. Um magistrado não pode ser sob ameaça. Tem que agir de acordo com os autos e ali faça os julgamentos, questionamentos, peça para que a Polícia Federal investigue mais. Quer intimidar a quem? O que ele está buscando? Está buscando paz, tranquilidade e harmonia entre os poderes? Questionou o presidente da República. O prazo definido para Alexandre de Moraes é de 48 horas e se encerrou ontem. A determinação do ministro acontece após 7 partidos de oposição apresentarem uma ação argumentando que as falas de Bolsonaro em atos pré-campanha e eventos institucionais estimulam seus apoiadores à prática da violência. Em transmissão semanal nas redes sociais, na sexta-feira, o presidente já havia comentado que considerava o pedido de manifestação falta de consideração. Abre aspas, essas questões levam a conflitos entre os poderes. Daqui a pouco vão falar que estou atacando o Supremo. Isso aqui é ataque, é uma covardia. Mencionou minutos depois, o chefe do executivo replicou uma reportagem que citava a determinação de Moraes e se manifestou sobre o assunto. Manifesto que sou contra, escreveu. Eu começo com a Pâmela Bussolini. Então, Vitor, o Alexandre de Moraes, infelizmente, ele é muito tendencioso, né? E quando a gente pensa nisso na postura de um juiz, a gente só tem a lamentar. Não é à toa que os nossos atuais ministros do Supremo, né, a minha crítica aqui não é ao Supremo, o Supremo na verdade é nosso, né, as pessoas que lá estão hoje, eles não conseguem fazer palestras dentro do Brasil, né? Antigamente, quando eu ainda era estudante de Direito, eu me lembro que quando você tinha oportunidade de ouvir um ministro, era aquela coisa, né? A gente corria para comprar o ingresso do... Como é que fala? Do Congresso. Do Congresso, da palestra, enfim. E hoje, eles têm que, inclusive, desmarcar, né? Em Bento Gonçalves, se não me engano, não conseguiram aí participar de uma jornada de direito, porque os patrocinadores todos abandonaram, falaram que não iam arcar aí com os custos do evento se eles viessem. Aconteceu novamente em Gramado. Então, eles têm muito a dizer sobre política e pouco sobre direito. E isso, apontando para um ministro do Supremo, é lamentável. Eu gostaria de verdade que eles fossem mais técnicos, se manifestassem nos autos, estivessem de olho nas nossas leis e não fazendo essas perseguiçõezinhas que são políticas demais, né? Até para uma pessoa comum, você imagina para um magistrado que deveria estar aí cuidando da nossa Constituição. Vai lá, Kim Rafael. Bom, quando nós somos completamente atingidos aí sobre questões republicanas, democráticas, nós entendemos que as instituições aqui no Brasil precisam ser respeitadas. Assim como o Supremo Tribunal Federal, que requer um respeito, assim como o Congresso Nacional, a Presidência da República também faz parte dentro do jogo democrático. É uma instituição democrática e precisa ser também respeitada. Porque se partir do pressuposto, né, de você atacar o STF, né, ou atacar o Congresso Nacional, e isso viola democraticamente nossas instituições, a Presidência da República também deve ser considerada assim. Quando existe uma decisão como essa, dá 48 horas para se manifestar se é a favor ou não do discurso de ódio, decorrente aí do último acontecimento que tivemos nas semanas passadas, né? Veja, isso é um absurdo. Você tem que parar o presidente da República para se manifestar em 48 horas. E quando ele se manifesta em Twitter, todo mundo diz que é uma forma irônica de se manifestar. Então vejam, o que vocês querem realmente? Né? O que o Supremo Tribunal Federal quer, sobretudo o ministro Alexandre de Moraes? Né? Porque ele concedeu a liminar, por mais que houve a motivação de outros partidos. Mas veja, ele tem que entender uma coisa, que a cada momento dessas decisões, quando acontecem essas decisões a partir desse tipo de situação, ele também está violando aí
e também desrespeitando a instituição que é a presidência da República e que precisa ser respeitada. Fernando Tupan. Eu concordo plenamente com nossos amigos aí. O Alexandre de Moraes é muito partidário, sabe? Não pode ser. E tem que se acalmar, porque se o Bolsonaro ganhar e tiver o Congresso na mão, principalmente o Senado, ele vai estar encrencado o ano que vem. Esperar para ver o que vai dar e, pelo amor de Deus, vamos... Nossos juristas lá do STF tem que serem menos imparciais. Está muito parcial. Chega a dar, sabe, uma raiva na gente, assim, que como as coisas acontecem tão rápido, pelo amor de Deus. Nós precisamos fazer uma reforma para mudar toda essa história. Se você tem qualquer problema com o advogado, você vai numa ação, o advogado sempre ganha. Não pode ser assim, não. Tem que ser respeitado todos os lados, conhecer e menos corporativismo. Passar para o Agnaldo Vieira. Olha, eu acho que já tem um mimimi mesmo do Alexandre, como o ministro Alexandre como presidente. E o presidente também tinha que se tocar que nesse embate aí, infelizmente, ele não deve ganhar essa briga com o ministro, que aparenta ter mais poder até do que o próprio presidente, o que dificulta essa independência dos poderes. E nós tivemos o episódio, sempre eu cito aqui, de 7 de setembro, que o presidente criticou o STF, o Alexandre de Moraes, dizendo que não ia aceitar mais as determinações, e 2 dias depois estava pedindo ajuda do Michel Temer para escrever uma carta dizendo até que o Alexandre de Moraes era um grande jurista. Então não adianta, acho que, bater de frente, e o presidente tem que se preocupar em fazer a sua campanha para tentar a reeleição, porque nesse embate com o STF me parece claro que a briga já está posta. Ângelo Rigon. O Jair Bolsonaro é chefe de Estado, né? São situações diferentes. E é o grande disseminador do discurso de ódio. Eu gostaria de lembrar aqui o Adama Dieng, que ele é especialista, foi especialista, assessor da ONU na questão de genocídio. Ele disse algo que a gente deve refletir. Crimes de ódio são precedidos de discursos de ódio e são, infelizmente, centenas de casos no mundo inteiro. A começar do país dele, que é Ruanda, que viveu aquilo, está em livro, entrou na história por causa da quantidade de mortos. A gente tem isso em Mianmar, temos o péssimo exemplo do nazismo, e tudo isso começou com um discurso de ódio. Assim que as autoridades se preocuparem, porque a gente está vendo isso, a gente viu isso está acontecendo no Brasil agora, e Fox pode ter sido só um estalo, o comecinho de se acender. O presidente, como chefe de Estado, tem a obrigação sim, de responder e principalmente de mudar o discurso. Nós estamos em ano eleitoral, ele continua jogando gasolina na fogueira, tanto que hoje vai tentar se reunir com embaixadores para, de novo, fazer crer que a urna eletrônica é ruim. A urna eletrônica que elegeu ele e a família dele, que nunca trabalharam na vida, desde o começo de que ela existe, há 26 anos, mais de um quarto de século. Isso é crítica. Não, eu falei, o discurso de ódio é uma outra coisa. Falei assim que ele continua jogando contra o país. Ele é um chefe de Estado que não governa. Rigon, eu não vejo dessa forma. Eu só acho que ele devia trabalhar um pouco. Se ele trabalhasse um pouco, teria menos sempre falar bobagem. Tem que melhorar nosso processo eleitoral. Acho que todo mundo é a favor disso. Tanto é que não tivemos o quórum necessário para passar o projeto, obviamente, mas tivemos a maioria. Então quer dizer que os deputados estão, sim, engajados de tentar deixar mais transparente o nosso processo eleitoral. Rafael. Então, acho que é importante, sim, a crítica, enfim. Pamela, 30 segundinhos para você. Não, eu só reparo, Vitor, que as pessoas falam muito, o presidente, não sei o quê, discurso de ódio, incentiva o ódio, nananã. Mas ele mandou prender alguém? Não. Ele mandou tirar alguma reportagem... Ele não tem o poder de mandar prender ninguém, me desculpe, isso é a polícia. Então, onde está o discurso de ódio? Ele pede a polícia de investigar a própria família. Então tá, ele se movimentou para que alguém fosse preso? Não. Ele se movimentou para que alguém tirasse uma reportagem de uma revista do ar, um site, uma publicação de alguém, o perfil de alguém das redes sociais? Não. Então onde que é esse discurso de ódio? Infelizmente, hoje a gente vê isso no STF. Você viu aquele vídeo que ele pega... O STF fez tudo tem isso. que metralhar
a tem petralhada. jornalista no exterior que não pode voltar para o Brasil porque eles não aceitam contraditório. Então, de onde vem esse ódio Ok, todo? pessoal.